Não saia daí, assista comigo até o final. Mas antes, deixe o seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Na descrição do vídeo, como sempre, eu vou deixar o link do episódio completo. Assista o vídeo comigo aqui e depois assista o episódio completo no link que está abaixo. Vamos ver o vídeo. Quero começar dizendo que no meu coração não tem nenhum pingo de mágoa. Amém. Meu coração tá limpo, Tá curada. curada. Na verdade, eu não costumo contar o meu testemunho, porque além de ser muito forte, pessoas podem não entender. Então eu evito falar, não por mim, pelas pessoas. Mas às vezes é necessário, porque eu sei que tem pessoas que hoje estão passando pelo que eu passei e que não sabem como agir, né? E embora essa é a terceira vez que eu vou contar meu testemunho, em 23 anos que eu sirvo ao Senhor. Meu Deus. Então, primeiro, como eu falei, não tenho mágoas, né? Minha mãe foi casada com meu pai, eu não sei por quanto tempo, eu não tenho nenhuma memória desse relacionamento, ela foi casada mesmo com ele, mas não tenho nenhuma memória por conta que quando eles se separaram, eu tinha pouco mais de 2 anos. E era eu e minha irmã tinha meses, e nós fomos para casa da minha avó. Minha mãe não tinha para onde ir, tinha que voltar para casa da minha avó, comigo e com minha irmã. Só que aí minha irmã muito pequena, minha mãe tinha que trabalhar, o meu pai não deu aquele suporte que hoje as mulheres geralmente recebem, pensão, enfim. Foi muito difícil para minha mãe. E ela não teve como ficar com as duas. Aí ela deu a minha irmã para minha avó paterna e ficou comigo. Como eu era maiorzinha, ela foi trabalhar e eu ficava na casa da minha avó. E foi muito difícil. Em relação à minha mãe, ela tinha que trabalhar porque ela tinha que suprir as minhas necessidades. E para isso eu tinha que ficar na casa da minha avó, e morava os meus tios. Minha mãe tinha 10 irmãos, entre mulheres e homens. Só que não todos moravam, tinha alguns que já eram casados. Eu não lembro bem quantos moravam com a gente, né? No caso, na casa da minha avó. Mas tinha alguns deles que me machucou muito. E eu não tenho raiva dele, eu amo meu tio, oro por ele. Até porque nessa época, a pessoa sem Deus, a pessoa faz coisas absurdas. E a gente tem que olhar também por esse lado, né? Que às vezes a pessoa maltrata uma criança, é uma pessoa sem Deus. Sim. Não é verdade? Que uma pessoa que tem Deus no coração jamais vai maltratar ninguém, principalmente uma criança. É verdade. Né? Então, assim, eu tenho algumas memórias de maus tratos, mas que foram muito fortes. Mas- Eu não lembro idade exata, mas assim, eu lembro que eu apanhava muito. Minha mãe trabalhava durante o dia e à noite ela também trabalhava em um bar. E ela chegava de madrugada. Ela saía de manhã muito cedo e ela chegava. Eu quase não via minha mãe. Teve uma época que eu quase não a via. E eu só queria estar na rua. Embora assim, eu teve uma fase que eu era muito pequena, eu acredito que nessa fase eu não ia muito para a rua. Eu ficava em casa. E foi nessa fase que acredito que eu não lembro muito de como era, tipo assim, A dinâmica. isso. Mas eu lembro de flashes, por exemplo, de uma vez que eu disse algo com um dos meus tios, que foi muito forte, né? Eu também era uma bênção, né? Sim. Eu era aquela criança abençoada mesmo. Eu sentia uma falta, assim, eu queria tanto amor. Você não tinha. Eu não tinha. Interessante assim que a bichinha da minha mãe, ela nem conseguia. Claro, hoje eu entendo ela. Sim. Na época não, mas hoje eu entendo. A minha mãe, meu Deus, nova, né? Deixou o marido, ele deixou ela, não sei como foi que aconteceu. Aí, Vocês eram cristãos? não. E eu desejava, eu lembro que eu desejava um carinho. Entendeu? Eu queria um carinho. Eu queria que alguém me abraçasse. E eu não tinha isso. Nunca tive. Criança, eu nunca tive. Mas assim, eles me batiam muito. Teve uma vez que, sim, aí como eu tava falando, eu disse uma palavra feia com ele e ele abriu minha boca, segurou a minha boca e cuspiu. Mas não foi um cuspe não, foi, desculpa a palavra, ele escarrou na minha boca. E quando eu botei pra fora aquele bolo de catarro, Meu Deus. e a minha tia, eu lembro que a minha tia tava, rapaz, como é que você faz isso com a menina? Foi bem forte. E assim, eu fiquei cuspindo, eu lembro que eu fiquei cuspindo pra tirar a saliva dele, né, da minha boca. E assim, outra vez, eu não lembro com que frequência isso acontecia, mas eu me lembro de uma vez que esse mesmo meu tio,
ele tinha uma barra de ferro que ele fazia, tipo musculação em casa. Ele fez com umas latas de leite, eu não sei o que era aquilo, com cimento, que era bem pesado. Eu acredito que nessa época era a época que eu saía muito, porque ele me prendia. Ele me acorrentou no sol quente. Acorrentou? Acorrentou meu pé. Eu fiquei no quintal da minha avó. Eu lembro desse dia porque eu tinha uma tia minha que não morava com eu já era casada, ela tinha 3 filhas. Aí a minha tia chegou com as minhas primas, aí tudo criança é tudo, pra tudo é graça, né? Sim. E as meninas começaram a mangar de mim, Uhum. e eu tava no quintal, sentada no chão de barro, em pleno meio-dia almoçando, Eles viram acorrentada. a situação Sim. de você acorrentada. Aí a minha tia disse, oxi, o que é que a Karine tá fazendo aqui? Aí alguém disse, ela tá de castigo. Então, e assim, foram coisas que aconteceram, Marcou, né? marcou. E, aí, por conta que eu apanhava tanto que eu só queria viver na rua, entendeu? Uma das vezes, alguém bateu com uma coisa na minha cabeça que eu não sei o que foi. E eu tava de costa tentando correr da pessoa. E quando eu senti aquela pancada, que eu olhei pra minha blusa estava cheia de sangue. Aquele sangue, assim. Não sei o que foi que bateu Não na minha lembra o cabeça. porquê. Não lembro. Eu só lembro dessa imagem. A pancada que foi muito forte. Meu Deus. Mas ela me pediu perdão depois, porque ela não queria fazer aquilo. Ela viu que machucou. E teve outras vezes que, aí sim, teve um tempo, eu não sei se era fim de semana, que a minha mãe mandava eu ir. Tinha na rua, eu não posso dizer exatamente a casa, porque isso que eu vou falar é muito forte. Sim. Embora essa pessoa que fazia isso não está mais entre nós. Ela dizia, vá para casa brincar com a fulana. Tinha 2 meninas que eu brincava muito com elas. Elas eram netas desse senhor. Eu lembro que ele não tinha esposa, morava só. E as meninas iam para casa dele e eu ia para lá brincar. E ele mandava elas saírem de casa. Vá na venda, vá comprar alguma coisa, mas a Karine vai ficar. Era um senhor de idade. Era um senhor de idade. Ele fazia coisas absurdas comigo. E eu não lembro também a idade, mas eu sei que eu era pequena, por quê? Eu me lembro que ele era um senhorzinho e ele não era alto. Ele era da estrutura da minha mãe. Minha mãe é mais baixa que eu. E eu batia na cintura dele. Eu era pequena. Eu não tinha nem 5 anos. Eu tenho certeza disso aí, que eu não tinha mais que 5 anos. E ele me tocava. Ele colocava a minha mão no órgão genital dele. Ele beijava minha boca muitas vezes. Eu ainda lembro da saliva dele. Ai, Deus. E aí, isso E não você foi só uma vez. tentou falar pra alguém? Não, aí assim, é impressionante que hoje eu entendo as crianças que passam por isso. Sim. A reação delas, elas têm medo. De contar. Evelyn, é um medo que eu não sei explicar o que é aquilo. Como se ela se sentisse culpada por aquilo. Isso, e você, no ato, você fica imóvel. No ato, você não tem atitude de nada, porque eu ficava paralisada, eu não conseguia não Falar fazia nada. Aí uma vez, como foi que isso parou? Uma vez a minha mãe, quando ela disse, vá para casa das meninas, ela dizia o nome das meninas. Aí eu disse, vou não, que o avô dela faz assim, assim comigo. Você falou pra mãe. Ninguém acreditou em mim. Não acreditou Ninguém nisso. acreditou em mim. Menina, que mentira, o homem é um senhor de idade. Achou que você estava inventando a história. Porque realmente criança mente, mas criança não vai mentir com um negócio desse, negócio Evelyn. desse. Um negócio desse é muito sério, uma criança não vai inventar uma coisa dessa. Mas mesmo assim, mesmo ela rebatendo, dizendo que não era verdade, mas ela também não insistiu para eu ir. Sim. Pelo menos isso, eu não fui mais para a casa dele. E assim, isso foi passando, eu apanhei muito. E interessante que, por conta da ausência do pai, eu ficava vulnerável. Sim. Minha mãe trabalhava, ela tinha que trabalhar, né, para suprir as minhas necessidades, que inclusive, eu quero dizer para ela que minha mãe, para mim, é um referencial. Minha mãe suportou muita coisa. E quero também pedir perdão a ela, porque na época, também eu não tinha Jesus, eu não entendia, né? Mas quando eu conheci Jesus, mudei meu pensamento em relação à minha mãe. E eu passei a entender que muitas coisas que ela deixou de fazer, como por exemplo, eu não tenho nenhuma memória de minha mãe fazendo carinho em mim. De ninguém, Evelyn, ninguém, nem para alisar meu cabelo. Sim. Isso me fazia tanta falta. Isso doía tanto que, meu Deus, eu
Eu nunca tive. Aí hoje eu entendo a minha mãe. Minha mãe tava, Ferida. meu Deus, né? Ela fria comigo, seca. Eu não lembro desse episódio, mas a minha tia dizia que quando eu ia fazer carinho nela, ela me afastava de mim, me afastava dela, chamava palavrão, não queria meu carinho. E automaticamente não me dava, né? E assim, é como eu estava dizendo, além de eu não ter, de as pessoas internas me maltratarem, as da rua também, porque via que eu não tinha um pai para me defender. Eu nunca pude dizer essa frase assim, não mexa comigo que eu vou dizer pro meu pai. Eu não tinha contato nenhum com ele. Tinha uma ausência paterna. Sabe uma criança que não mexa comigo não, que eu vou dizer pro meu pai. Se você mexer comigo, se você bater em mim, eu vou dizer pro meu pai. Eu não podia dizer isso para ninguém. Minha mãe não estava. Minha mãe também era vulnerável, também vi minha mãe apanhar, dos meus tios, minha mãe também apanhava. Dos irmãos dela. Dos irmãos, eles eram muito violentos. E uma das vezes eu lembro que esse tio meu não morava na mesma casa, ele era casado, e houve uma confusão, eu não lembro bem o porquê, houve uma confusão, também não lembro a idade que eu tinha, e ele bateu na minha mãe, e eu fui tentar evitar, entrar na frente, e eu levei um murro. E eu lembro que eu apaguei. Então, assim, era um lugar de violência, de muita violência. Aí os vizinhos, eu também era muito traquina, né, uma benção. Eu vivia subindo nos pés de árvore dos vizinhos. Os vizinhos me molhavam. E assim, teve um ocorrido também que a minha mãe, que fala, eu não me lembro, ela disse que eu era muito pequena. Criança, pelo menos a maioria das crianças são olhudas. Não pode ver ninguém comer nada, né? E aí tinha um tio meu que ele também era casado, não morava com a gente na mesma casa. E não sei onde a gente estava. Minha mãe disse que ele estava comendo um acarajé e eu pedi acarajé. Aí ele colocou pimenta e me deu. Meu Deus. A minha mãe disse que eu gritava tanto, eu gritava. Eu não lembro disso, só minha mãe que falou. Sim. Então, assim, foi um ambiente bem difícil. Aí o que acontece? Tinha uma pessoa também, era um dos vizinhos, que tinha uma empregada doméstica, que eles trabalhavam e eu ia para a casa deles. Ela me chamava para ir para lá. Sabe o que ela fazia, Evelyn? Ela me dava cigarros e mais cigarros para eu fumar. Você era criança? E eu lembro, eu vou lhe dizer a idade, porque eu pesquisei hoje. Sim. Porque nessa época passava uma novela e eu pesquisei o ano que essa novela e foi em 84. Você tinha mais ou menos quantos anos ali? Aliás, em 85, eu nasci em 79, eu tinha 6 anos. E eu fumava carteiras, e ela me dava, ela acendia, ela me ensinava a acender e fumar. E assim, eu louvo a Deus, porque eu nunca conheci drogas. Eu fumei cigarro nessa época, criança, mas eu na fase adulta, eu tenho pavor. Eu mesmo sem conhecer a Cristo, eu nunca usei nada disso. Nem o próprio cigarro normal, nem bebida alcoólica, nunca me envolvi com nada disso. Deus não permitiu. Meu Deus. E aí ela te fazia fumar, te ensinou Me ensinou. a acender cigarro. Ela me ensinou. Então eu você aprendi. já ia pra lá sabendo que... E interessante que eu ia para fumar. Eu lembro disso. Eu ia para fumar. E esse episódio eu lembro que eu realmente ia várias vezes. Eu ia com frequência lá. 6 aninhos de idade. Eu tinha 6 anos. E aí o tempo passou, eu já maiorzinha, como eu ia muito para a rua, teve uma vez, isso é chocante. E hoje eu vejo como o amor de Deus, como Deus já tinha plano, Evelyn, na minha vida. Eu dormi na rua com 11 anos, sozinha. Sim, antes disso, me lembro para eu contar isso, porque antes disso tem outra coisa que eu vou falar. Certo. Minha mãe, ela tentava reconstruir a vida dela. Ela queria dar um pai para mim. Ela queria reconstruir Uma família, uma casa, tirar você dali. Ela nunca conseguiu. Pelo menos até ela veio conseguir agora. Ela já tem um tempo de casada, conheceu uma pessoa certa. Mas até o tempo que eu morava com ela, ela não tinha conseguido. E ela tentou várias vezes. E aí, às vezes, a gente saía da casa da minha avó, ia morar com a pessoa que ela conseguia, e depois nós voltávamos. E uma dessas vezes, que eu tinha mais ou menos uns 8 anos, nós fomos morar na Jatiuca, com esse meu padrasto. E ele era muito agressivo. Ele bateu muito na minha mãe. Nesse tempo eu conheci Jesus. Você tinha quantos anos? A primeira vez que eu entrei na igreja, na Assembleia de Deus, na minha igreja,
da Jatiuca. Eu tinha 9 anos de idade. Tinha umas vizinhas lá, elas me levavam. Era a Jane, a Marisa, e elas me levavam. Ai, como eu amava aquele tempo. Só que foi um tempo curto, porque a minha mãe não viveu muito tempo com ele. E sim, aí eu lembro que eu estava no culto, e quando fez o convite, eu levantei a mão. Oh, E às vezes a gente não dá tanta importância quando uma criança aceita Jesus. verdade. Mas Deus já tem propósito. Glória a Deus. Deus já tem propósito. E eu fui ali para frente, aceitei Jesus, e eu sempre ia com elas, ia para a escola bíblica. Mas uma das brigas que eles tiveram, na madrugada eu estava dormindo, e eu lembro perfeitamente. Eu me acordei, ele pegou o colchão e me derrubou no lastro da cama. Meu Deus. Eu Ele me- foi na tua cama e aí Foi. e te tirou da cama. Eles estavam numa briga, isso foi de madrugada, eles estavam numa briga lá, e eu já me acordei, uma queda, Caindo. né? E ela, faz isso não, rapaz, com a menina, não sei o quê, foi aquela confusão. Nesse dia ele botou a gente de casa pra fora, e era madrugada. A gente dormiu na rua, eu e minha mãe. E aí eu não lembro, depois desse ocorrido, eu não lembro como foi, pra onde a gente foi, apagou da minha memória. Mas eu lembro perfeitamente a gente saindo pra rua de madrugada. E aí minha mãe separa desse homem. E nós voltamos pra casa da minha avó. Pra outro cativeiro, porque era muito difícil. Aí foi nesse período aí que, né, eu saía, aí eu já estava maiorzinha, eu saía muito, e aí eu não consegui mais ir para a igreja. Eu não sei por que eu não, talvez não tinha uma pessoa para me orientar, né? Sim. Eu criança ainda não, eu me afastei, não ia mais para a igreja. E aí eu ficava muito na rua, minha mãe trabalhava muito, trabalhava e eu ficava na rua. Aí nesse dia que eu dormi na rua sozinha, que eu disse a você, eu estava na rua e eu estava na casa de uma amiguinha minha, a Magda, lá de Salvadolira. E eu disse, aí lembro como hoje, eu disse, Magda, eu vou para casa, é a hora. Quando eu olhei, era mais de 10 horas. Aí quando eu cheguei na porta da minha avó, que eu bati no portão, eu não sei quem foi, mas foi um dos meus tios. Disse assim, isso é a hora de você chegar, durma na rua. Eram E umas 10 horas da era, noite. era mais de 10 horas. Eu não lembro exatamente, mas era tarde. E minha mãe não estava em casa. Minha mãe largava do trabalho e ia pro outro trabalho. Ela chegava de madrugada. Ai, Evelyn, esse dia foi uma aflição. E eu lembro que eu desci ali, o Salvador Lira, quem conhece o Cônjuge Salvador Lira sabe que eu tô falando dele. Lá para baixo, eu desci procurando uma casa, que nessa época as casas, elas eram, tinha muitas casas com um muro baixinho. Sim. E eu tava procurando uma casa que não tivesse cachorro, porque eu queria ir para alguma garagem para passar a Se noite. sentir protegida, né? Se esconder ali Isso. por trás do muro pra ninguém te ver. E eu consegui uma casa. Eu pulei o muro da casa e passei a madrugada na garagem dessa casa. E quando o dia estava clareando, eu saí, né? Para ninguém Pra ninguém te ver. me ver. E quando eu voltei para casa, minha mãe estava desesperada, sem saber onde eu estava. Eu não lembro se deu tempo de eu explicar que eu não conseguia entrar em casa, mas naquele dia eu apanhei tanto. Ai, meu Deus. Apanho da tua mãe. Ela me bateu tanto. Não te perguntou o que tinha acontecido? Eu não lembro, porque tem coisas que apaga, né? Eu não lembro se eu conseguia explicar. Ela estava com tanta raiva de mim. E ela me bateu muito nesse dia. E aí, e assim, dos sonhos de infância que eu desejei tanto. Meu pai me buscar na escola. Eu nunca tive o privilégio de meu pai me buscar na escola. Assim, a minha mãe, ela se esforçou muito, não faltava nada para mim. Questão de alimento, de roupa, o essencial. Mas o supérfluo ela não conseguia dar. Por exemplo, um brinquedo. Tantos brinquedos que eu queria que eu nunca tive. Eu sonhava em ter uma Barbie. E uma bicicleta. Uma bicicleta. As minhas amiguinhas tinham bicicleta. Eu amava bicicleta. E eu nunca tive uma bicicleta. E aí, quando eu casei, que Anderson soube disso, ele me deu uma bicicleta. Mas não era de cestinha. Eu digo, meu sonho era de cestinha. Não era de cestinha, mas eu ganhei a bicicleta. E uma boneca ele me deu. A Barbie, não? Não, foi a Barbie. Ele me deu. Ele chegou em casa no dia do trabalho com uma boneca dentro de uma caixinha bem linda de louça. Um cheiro, um perfume. Depois eu vou falar sobre o Anderson. Tá certo. E assim, o período da minha infância foi bem difícil. Bem difícil. Eu não tenho nenhuma memória assim. Eu queria ser abraçada, eu queria ser acolhida.
Eu sonhava em ter uma festa de aniversário. Nunca teve. Na infância você não teve nenhuma festinha, um bolinho. Eu tenho 45 anos, eu nunca tive uma festa. Eu já tive um bolo. Sim. Glória a Deus. Eu passei por um momento difícil do Covid e as minhas filhas comemoraram meu aniversário. Se não me engano, foi de 43, eu acho. Mas assim, apesar de tudo, eu louvo a Deus. Porque eu era uma criança madura. Eu amadureci muito rápido. Você foi obrigada a amadurecer muito rápido. Muito rápido. E aí, assim, o que aconteceu comigo? Eu era muito solta. Mas louvo a Deus que Deus me preservou a minha pureza. Sim. Você entende, né? A minha virgindade. O Senhor não permitiu. Apesar de eu andava em festa, eu andava em tudo. Mas nunca me envolvi com droga, nunca me prostituí. E sobre isso também, tinha um dos meus tios que ele falava muito isso pra mim. Quando você crescer, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Só maldição. E eu lembrava disso. E eu, mesmo sem conhecer Deus, sem conhecer o Senhor, na verdade eu já tinha conhecido, estava afastada, mas eu orava. Ele falava, por exemplo, como o palavreado, né, do nordestino, uma quenga, Isso. só vai dar pra quem não presta. Isso. Mais ou menos assim, né? Isso. Ele só lançava a palavra. Ele dizia isso com frequência. Uhum. Essa menina, quando crescer, isso vai ser... Dizia que eu ia ser perdida, que eu ia ser uma prostituta, que eu ia ser... Sei. Entendeu? E Deus nunca permitiu. E quando eu... Aí, sim, como eu falei, eu saía muito, eu vivia... Eu era muito solta. Minha mãe não tinha... Eu lembro também disso, que ela tinha raiva, que eu saía e tudo. Ela não conseguia me prender mais. O que acontece? Eu estudava no Cônego Machado, perto ali da Embratel, e no Salvador Lira, o meu esposo morava no mesmo conjunto. E quando eu ia para o terminal pegar ônibus, a primeira vez que eu vi ele, né, foi no terminal. E eu me apaixonei por ele. Qual a tua idade na época? Eu tinha em média 12 anos. 12 anos. E porque eu fazia 6ª série. Ai, Jesus. Eu lembro disso. Uma criança muito madura. Isso, eu lembro porque eu fazia a 6ª série, que hoje é o 7º ano, né? Sim. E eu tinha 12 anos. E eu me apaixonei pelo Anderson. Mas assim, eu nem conhecia. Mas Ele mais velho que você ou? Ele é 7 anos. 7 anos. E eu sempre via no terminal. Eu sempre se encontrava. Ele nem olhava pra mim, eu era uma criança. Ele devia ter uns 19 anos. Por aí. E tu com 12? Sim. Aí, ele não olhava pra mim, mas eu sempre paquerava ele, né? Quando eu via ele, era uma coisa tão boa. Era uma coisa tão boa. E aí, um dia, eu não sabia onde ele morava. Eu fui para um ensaio de uma quadrilha. Na época eu não servia o Senhor. E quando eu estava saindo da rua que ele morava, aí eu ouvi aquela voz assim atrás de mim. O negócio aí tá bom, né? Quando eu olhei para trás... Era ele. Meu Deus, eu gelei. Era o Anderson. Aí ele se apresentou. Você já tinha namorado alguma vez? Não. Então o Anderson foi a foi. Primeira vez que você viu. Tinha aquelas coisas de criança, né? Sim. Como eu era sapequinha, tinha os beijinhos. Sim. Mas namoro não. Não. Primeiro foi o Anderson. Aí, quando eu olhei pra trás, que era... Meu Deus! Eu fiquei sem chão. Aí ele era muito bonito, né? Sempre, ainda é, né? Mas ele era... Aí quando ele se apresentou e deu os beijinhos, e a gente conversou um pouco e ficamos amigos. Galego dos olhos verdes. Ficamos amigos. Aham. E você aí... já tinha esse cabelão já? Não, eu tinha o cabelo curtinho. Você disse pra mim, que ela disse pra mim que a mãe dela não deixava ela ficar com o cabelo grande. Nunca tive cabelo. Sempre foi curtinho. Sempre curto. Aí nesse tempo ele era assim, acima do ombro, um pouquinho. Uma índia. Aí nós ficamos amigos. E claro que eu ia lá, né? Sim. Só que aí depois a minha mãe conheceu outra pessoa e nós saímos do Salvador Lira. E fomos morar na Santa Lúcia. E na Santa Lúcia, por um tempo, assim, mas eu sempre ligada com ele, né? Ia lá, ligava. Sim, mas aí vocês já tinham... Tinha uma amizade, um ciclo de amizade. Não aconteceu nada ali. Não. Nesse tempo, não. Era só amizade de verdade. Meu coração já acelerava. Sim. E aí, na verdade,
namoro de porta. Nós nunca namoramos. O Anderson, hoje eu digo assim, né? Depois que a gente casou, ele falava assim que ele não namorava comigo de porta porque ele me achava muito doidinha. Ele falava muito, né? De fato. Mas a gente se envolveu. Assim, a gente ficava. Mas era com frequência. Ele, na época, trabalhava com som. Ele tinha um equipamento de som, desse som que bota pra festa, pra banda. Sim. E sempre que ele alugava o som, eu ia com ele. Pra você ver que minha mãe ela, Nem pedia. eu passava madrugada fora. Eu passava madrugada fora. Mas se avisava, mãe, eu não vou. Eu dizia, eu vou vou pra voltar. festa com o Anderson. E ela E ela confiava em mim. deixava. E eu era moça. Eu era moça. Sim. Aí eu ia, passava a noite ele, no sonho, dançava, beijava, mas nada de nada. E aí quando eu terminava a festa, ia para casa que hoje é minha sogra, no caso, para casa dele. Eu lembro que eu dormia na casa dele, mas eu dormia com a mãe dele. Dormia com a minha, ela, quando eu não dormia com a minha cunhada, porque ela sabia que eu era moça e não deixava. Sim. E de fato, quando no dia que aconteceu, não foi na casa da minha sogra. Aí passou. E assim, eu me sentia namorada dele. Eu me sentia, porque assim, não era uma coisa oficial, Sim. mas eu tinha um compromisso com ele. Sim. Eu me achava compromissada com ele, é meu namorado. Mas aí depois ele arrumou uma namorada de porta, e ele sabia que eu gostava dele, né? E ele namorou um tempo com essa moça, e foi tão difícil pra mim, aí eu terminei que eu namorei com outro rapaz, um rapaz bem bonito também. E eu acabei o namoro porque eu disse a ele que eu não gostava dele, eu gostava do Anderson. Sim. E ele terminou que não quis ficar. Sim. Eu até entendi ele. Enfim, nesse período, Anderson namorando de porta, mas ele, tipo, não rompeu comigo. A gente tinha Ainda continuava mantendo um Sim, relacionamento, ficar. porque eu era virgem. Eu Sim. ficava com ele, mas só de beijo e abraço. Sim. Porém, teve um dia que aconteceu. E ele tava namorando. Ele estava namorando. Mas ele foi muito maduro. Porque nessa época eu tinha 14 anos. E assim, quando aconteceu, não foi aquela coisa assim, Evelyn, não, isso aconteceu, eu vou fazer isso para que ele fique comigo, para que ele case comigo, para me tirar. Eu não pensei nisso. Sim. Até por conta que quando isso aconteceu, eu não morava mais na casa da minha avó. Eu já morava com a minha mãe já tinha uma pessoa, embora que não deu certo, depois eu não sei, eu não lembro se ela voltou para casa da minha avó, porque nesse tempo da Santa Lúcia, quando eu saí, eu já fui morar com o Anderson, né? Logo, deixa eu voltar para explicar essa parte. Quando aconteceu que ele namorava com uma moça também, e ele tirou minha virgindade. E eu fiquei calada. Eu não disse a ninguém, mas ele contou para a mãe dele. Ele disse, mãe, eu tirei a virgindade da Karine. Aí ela contou para minha mãe. E aí foi um problema, porque a minha mãe foi na porta dele, foi uma confusão. E ela me botou de casa para fora, e não sei o quê. Eu não fiquei grávida, eu só perdi a virgindade. Aí ela disse assim, que não queria mais em casa, mas depois ela voltou atrás, né? Mas nesse tempo, o Anderson estava decidido a ficar comigo. Ele terminou o namoro com a moça, ele disse, olha, eu tirei a virgindade de uma moça e eu vou casar com ela. E eu estava ciente que ele não tinha um amor comigo, o mesmo amor que eu tinha com ele. Ele não me amava. Você se doava mais Isso. pra ele do que ele pra você. Então Ele você tinha- tinha consciência disso. Isso, eu tinha consciência disso. Uhum. Ele tinha uma atração, uma coisa assim, não Sim. era... O que acontece? Ele foi muito maduro. Ele disse, não, aí alguém da família dele queria botar ele para outro estado, a família dele é uma família de posses, e ele disse, não, eu vou assumir o que eu fiz. A Karine era moça e eu vou assumir o que eu fiz. Você não chegou a engravidar, não? Não, nesse tempo não. Assim, eu engravidei logo após, mas já estava morando junto. Sim. Aí eu fui morar com a minha sogra e houve muitos problemas também. Eu muito nova, né? Muito nova. Minha cunhada, com a minha sogra, morava todo mundo junto. Foi um casamento sem estrutura, né?
Todo mundo ali juntinho, Todo mundo na mesma junto, na mesma casa. casa, ninguém servia ao Senhor. Não teve um casamento oficial. Não teve Não uma coisa teve. assim. A gente se uniu, Foi morar junto. foi morar junto. E eu lembro, eu com uns 4 meses que a gente tava morando junto, que é esse tempo que eu considero o meu tempo de casada. Que, na verdade, eu só casei mesmo oficialmente com 8 anos que já Depois. estava com ele, depois. Sim. Mas eu não considero esse tempo. Sim. Porque, para mim, o casamento começou quando eu fui morar, Quando foi morar. Sim. né? Aí, eu fui morar com ele. Aí, eu fui conhecer o Anderson. Ai, meu Deus. Ai, meu coração. O Anderson, agressivo. O Anderson, bem difícil. Não Primeiro, tinha Jesus. não tinha Jesus. Não conhecia o evangelho. Não tinha amor, pelo menos não da parte dele. Porque assim, Evelyn, a palavra do Senhor diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E quando não tem amor? Eu tinha. Eu já conhecia Jesus. E assim foi muito difícil. Eu lembro que eu conheci o lado agressivo dele, porque eu era muito ciumenta também. Eu me achava, também eu era muito nova, Sim. e eu tinha muito ciúme dele. Eu lembro que eu era muito ciumenta. E as brigas eram por conta disso. E foi quando eu conheci esse lado dele. E aí eu engravidei. Quando eu engravidei, que eu tava eu já apanhava. Dele, Já apanhava dele. ele começou a te bater. Então, assim, quando vocês foram morar junto, ele já começou a parte agressiva aí. Foi bem recente. Logo no começo do casamento, Logo no começo. já teve as primeiras. Já teve. Já teve. Ele só nunca deixou assim. Ele nunca me bateu de murro. Ele nunca Sim. deixou marcas. Sim, mas empurrava. Chute, puxava de cabelo. Ele me dava pisa de chinela, apanhava, levava pisa, cabo de vassoura, ele me batia. Isso, se você tivesse alguma reação de ciúme com ele, por qualquer coisa ele já fazia, batia em você. Porque assim, Ou você, tipo, eu perguntava onde ele provocava. tava e ficava provocando ele, Eu né? provocava. Sim. Eu também era muito ousada, né? Faltava com respeito. E aí ele vinha. Eu ia pra cima, ele vinha. Eu descobria coisas, entendeu? Eu pegava coisas. Nessa época não tinha telefone, mas era o telefone, as mulheres davam Papelzinho. eu achava sempre papel nas coisas dele, enfim. E eu comecei. E aí eu disse, meu Deus, eu passei uma vida apanhando na casa da minha família. E eu pensei que ia ser diferente, mas foi pior. Por quê? Aí, quando eu engravidei, foi muito difícil. Por quê? Eu não tive... Primeiro que ele não me amava, como eu já falei. Eu só percebi um amor e um carinho dele depois que a minha primeira filha nasceu. Mas a minha primeira filha, Você tinha quantos anos quando engravidou? eu engravidei com 14 ainda. Então foi logo recente. Você Foi chegou com uns 4 meses que a gente se juntou. já. Eu engravidei uns Engravidou. 4 meses após. Eu tive a minha filha com 15. Ah, E com 9 meses de grávida, eu levei uma pisa. com 9 meses Eu de estava grávida. com. Pô, ela nasceu com 9 meses e 15 dias. Eu lembro que eu estava com 9 meses, eu estava com a barriga bem grande, bem pesada. E você lembra o motivo da discussão? Eu não lembro o motivo, mas assim, ele me bateu. Nesse dia foi o dia que eu mais apanhei. Eu fiquei com as minhas pernas. Quando a gente leva. Quando já levou cinturãozada que fica aquele. O negócio do cinto, sim. Já apanhei assim. Pronto. Eu sou acostumada, eu era acostumada a isso, né? As minhas pernas, só que no caso a marca da sandália Raider ficou toda nas minhas pernas, nos meus braços e no meu rosto. No rosto. Nas minhas 2 bochechas, eu fiquei com o rosto inchado. Ele me bateu muito nesse dia. Eu não sei como a menina não nasceu, porque foi muito violento. Como é que você conseguiu lidar com isso? Eu apanhei sentada, sem fazer nada. E você já morava sozinha com ele, estava na casa da sua sogra? Mas a minha sogra trabalhava, ela era professora, ela trabalhava. Minha cunhada, acho que eu não estava em casa, só estava eu e ele. E ele me bateu muito nesse dia. Muito, Sem medo. muito. Nessa época, não existia. Porque hoje em dia,
Tem a Maria. Maria da Penha, e as mulheres são bem instruídas para fazer uma Isso. denúncia. Naquela época não tinha tanto Na isso. verdade, digamos que já tivesse isso. Sim. Eu não sei se eu denunciaria. Por quê? Não tinha pra onde ir, Evelyn. Ia fazer o quê? Eu ia pra onde? Aí o que foi que eu pensei? Eu digo, agora eu vou lutar pra mudar esse quadro. Uhum. E aí eu conheci a oração. Sério. Sem ir para a igreja, você... Glória a Deus. Glória a Deus. Eu conheci o poder da oração, Evelyn. Amém. Evelyn e as pessoas, eu falo nós crentes, tem muita gente que serve a Deus e que não sabe o poder da arma que nós temos nas mãos. É. Porque eu vivo coisas hoje que eu orava. Glória. E as pessoas não oram, Evelyn. É. O povo não ora mais. O povo de Deus, eu não estou generalizando, mas a grande maioria é uma vida muito light. O povo ora aquele pouquinho na igreja, 5 minutos para dormir, sei lá. Não tem vida com Deus. É um oi, Jesus. E eu conheci a oração, eu não servia a Deus, Evelyn, eu estava afastada. Eu conheci Jesus com 9 anos, eu não lembro, foi pouco tempo, mas eu sabia orar. E eu orava, eu dizia assim, Senhor, eu só quero ser feliz. Porque essa palavra eu não conhecia. Felicidade. Não, eu não sabia o que era isso. Ser amada, eu só queria isso. E eu comecei a orar. E a minha oração, eu dizia, Senhor, faz ele me amar mais do que eu amo ele. E eu dizia assim, eu quero fazer ele feliz. E eu quero ser feliz com ele. Eu não quero... Jesus, eu não quero me separar, não. Eu quero viver com ele, eu quero construir uma vida com ele. E foi muita oração. Meu Deus. E eu lembro que nesse tempo, eu tentei servir a Deus, eu tentei ir para a igreja, mas eu não me firmava. Eu aceitei a Jesus algumas vezes, eu ia visitar algumas igrejas, eu aceitava Jesus, mas eu não conseguia me firmar. Mas... Tem uma coisa que as pessoas falam, eu já ouvi, pelo menos eu já ouvi, inclusive na escola bíblica, uma das minhas professoras que eu tive, dizendo que Deus não ouve o pecador. Alguém falou isso na escola bíblica? A minha professora da escola bíblica. E eu rebati. Na Meu Deus. hora. Meu Deus. Eu disse, professora, eu tenho experiência com isso aí. Não é bem assim. Não, eu não conhecia Jesus. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Glória a Deus. Aleluia. Então a pessoa pode não servir ao Senhor, pode não frequentar a igreja, mas se ela tem um coração quebrantado, e ela ora com sinceridade, Deus ouve. Deus me ouviu. Pois é. Entendeu? Então, eu tive a minha primeira filha com 15 anos e com 17 anos eu fui mãe de novo. Veio mais uma menina. E eu lembro que a minha sogra ficou desesperada, né? Duas. E a minha sogra, ninguém servia a Deus, né? Por isso que ela tentou fazer isso. Ela queria abortar. A sua sogra Minha sogra queria... te encorajou? Foi. Ela queria me levar, chegou a marcar. Tinha um homem, não sei aonde, um médico, que colocava a sonda. E estava tudo certo já para ir. E aí uma amiga dela, eu lembro como hoje. E ela contando a maior naturalidade. Eu já marquei com o doutor fulano e tal, para botar a sonda na Karine e tal, tal. Aí a amiga dela disse assim, Vera, ela pode morrer. Essa menina é uma criança, eu tenho 17 anos. É melhor você conseguir para operar ela do que fazer um aborto. Aí freou ela, né? Aí ela desistiu de fazer aquilo e ela conseguiu para me operar. E na minha segunda gestação, eu já me operei para não ter mais filho. Já operou na segunda, já? Já operei na segunda. Aí o que acontece? Aí nesse meio tempo, eu já em muito sofrimento com o Anderson, muita coisa, apanhando muito. Ele tentou me matar. Como? Eu grávida da minha segunda filha, com 4 meses de grávida. Evelyn, eu olhava para ele me trancou dentro do quarto. Ele pegou uma peixeira, uma faca. E não era meu marido que estava ali. Meu Deus. Não era meu marido que estava ali.
era, era o próprio diabo. Você estava grávida. Eu estava grávida da minha segunda filha. E, e ele, eram duas camas de solteiro, Juntas. e eu estava em cima da cama, me esquivando da faca. Claro que assim, hoje eu penso, se ele quisesse me matar, ele teria me matado. Mas aquilo foi uma tortura para mim. Porque ele rasgava o colchão. Ele rasgava o colchão com a faca, com tanta força. Ele dizia, eu não sei onde eu tô com a cabeça que eu não lhe mato, ele dizia. E foi muito difícil. A minha segunda gestação. Por que isso aconteceu? Você lembra por que foi que ele tentou fazer isso? Geralmente era sempre Por isso. nada, né? Do nada Acontecia uma acontecia. situação e ele fazia algo assim agressivo. Ele era muito agressivo. Eu conheci um lado do Anderson. Foram anos assim. Foram anos. Sim, a minha sogra, não, quando ele fazia essas coisas comigo, sempre estávamos só. A minha sogra não sabia. Mas os vizinhos diziam, porque eles ouviam muito grito, eu chorando, os vizinhos, mas ela não sabia da gravidade. Aí o que acontece? E eu desesperada, querendo Jesus. Nesse tempo, quando a minha filha nasceu, a mais nova, eu cheguei a frequentar a igreja, a assembleia lá de Salvador Lira. E eu passei um tempinho até bom, alguns meses. Mas depois eu me afastei de novo. E eu continuava orando para que o Senhor viesse fazer obra no meu casamento. E foram anos, essas mesmas coisas. Muita briga, muita discussão. Uma das vezes, isso eu não soube na época. Isso eu soube já depois que ele disse que tinha duas pessoas, dois amigos dele, amigo assim, que ele alugava som, conhecia muita gente. Aí ele disse que conheceu dois homens, que ele disse assim, barra pesada, que matava por dinheiro. Uhum. E ele chegou a falar com eles dois para me matar. E os homens lá disse, rapaz, se você pedisse pra gente fazer com outra pessoa, a gente fazia, mas a sua esposa a gente não vai, não. Eles não aceitaram. Ele tentou encomendar Ele tentou encomendar. sua morte. E ele me disse isso, agora, esses últimos anos não, mas os primeiros anos que ele se converteu, isso pesou tanto nele que ele me pedia perdão quase todo dia. Oh. Porque ele disse assim que era uma coisa que ele tinha um desejo de me matar. Ele disse pra mim que ficava maquinando Planejando. como ele ia me matar. Pense, como ele ia fazer para tirar a minha vida. Ele vivia planejando isso. Meu Deus. E Deus não Não permitiu. não permitiu. Quando aí passou-se os anos, era sempre essa luta, muita luta. Quando eu tive um encontro com o Senhor, foi no ano de 2021. Acredito, ou 2021 ou 2022, eu não estou bem lembrada agora, mas foi no dia 31 de março de 2021 ou foi 2022, eu estou bem lembrada agora. Eu estava sedenta de Deus. Eu queria tanto, eu digo, meu Deus, eu quero servir o Senhor. Eu estava com desejo de Deus e a minha oração era que eu queria ser uma mulher de Deus de verdade. Eu pedia isso ao Senhor. Senhor, eu quero ser uma mulher de Deus de verdade. Eu quero ser diferente. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, ali vai uma mulher de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse tempo que eu sofria isso tudo com o Anderson, eu já tinha as duas meninas, e eu nunca pensei em deixar ele. Mesmo diante de tudo que você passou e enfrentou, nunca pensou. Nunca. Primeiro porque você pensava assim também, não tem pra onde ir, eu não posso fazer nada. Sim. E também porque gostava dele, né? Sim. Amava também. Duas coisas. Eu não tinha para onde ir. Eu tinha duas filhas. Eu não queria que as minhas filhas tivessem Não tivesse a figura paterna. Não, eu não queria que as minhas filhas tivessem a experiência que eu tive de ser criada sem pai. Sim. Eu queria dar um futuro diferente para elas. Eu tenho que viver com ele é o pai das minhas filhas. E eu lutei por isso. Aí tinha essa questão de eu não ter para onde ir, não queria que as minhas filhas passassem por essa situação de pai separado,
de ficar vulnerável como eu fiquei, como eu sofri. Eu não queria que as minhas filhas passassem por tudo que eu passei. E também eu queria lutar, porque eu sabia que Deus pode Oh, todas as coisas. glória. Glória a Deus. Você já sabia Sim. do poder desse Deus. Deus é o Deus do Amém. impossível. Deus, ele pode todas as coisas. Inclusive transformar um coração de pedra. A gente só precisa ter fé. E eu fui em busca disso. Fui lutar por isso. E quando meu encontro com o Senhor foi extraordinário. Evelyn, eu não sei porque você nasceu no Evangelho, né? Você Nasci no nasceu. Evangelho, sim. Mas, Evelyn, foi uma coisa tão forte. Primeiro que eu já estava sentindo. Uma semana antes, eu estava na minha mente, semana que vem eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus. Você já foi para a igreja já sabendo que... Eu já estava decidida. E aí eu fiquei sabendo que ia ter uma cruzada no Salvador Lira, Sim. ia ter uma cruzada, e que o pastor... Não, eu não sabia quem era o pastor, eu só soube o pastor depois que eu conheci ele, né? Quem pregou nessa cruzada foi o pastor Daniel Silva. E aí eu fui para aquela cruzada, já levei as cadeirinhas das meninas, eu fui com as duas. O Anderson, não sei onde ele andava, porque andava muito ele, né, nas guerras dele. E eu fui para cruzada naquele dia. E eu fui decidida a aceitar Jesus. Mas aquele dia foi tão especial, que foi uma mensagem muito tremenda, foi um culto maravilhoso. Que quando o pastor fez o convite, eu aceitei Jesus. E comigo, naquela noite, foram 47 vidas para Jesus. E naquele dia eu não dormi. Eu passei a noite em oração. No dia que aceitou ou No antes? dia que eu aceitei Jesus. Foi para casa? Eu fui para casa, botei as meninas para dormirem. A minha filha mais velha, ela tinha em média 7 anos. E a mais nova... Você aceitou com as duas meninas? Com as duas. Nós três. Foi. E aí naquele dia Jesus. eu passei uma madrugada de joelho. Seu esposo, ele era envolvido com drogas, alcoolismo, essas coisas? Olhe que ele não bebia. Não. Porque eu digo, meu Deus, esse homem era um Menina. furacão. Se esse homem bebesse, misericórdia. Isso ele fazia e ele não bebia. Nunca bebeu, meu esposo. Nunca chegou alcoolizado em casa. Nunca. Não mexia com drogas, essas coisas, nada. Nunca. E ele trabalhava com o que na época? Ele trabalhava com som. Ah, sim. Ele vivia nas noites. Sim. Trabalhava com som. Uhum. Sim, eu quero falar dessa noite. Uhum. Da noite que eu aceitei Jesus. Do meu encontro com o Senhor. Aquele dia foi o dia mais especial da minha vida. Teve a experiência do batismo com o Espírito Santo, que foi com 4 meses depois. Uhum. Foi lindo também. Sim. Mas eu passei a madrugada com Jesus. E eu não pedia nada. Eu só agradecia. Eu lembro que eu só dizia que amava Ele, agradecendo pelo cuidado dele, porque Ele me resgatou. Eu senti um amor de Deus, Evelyn. Seu coração estava transbordando a presença dele. Foi uma experiência. Acho que aquele momento da paternidade que você sentiu, Sim. de tanta ausência que você teve, aquele momento preencheu seu coração, sim, né? Que lindo, carinho. Aquele momento foi isso aí. Eu senti o amor do meu pai. Interessante que hoje, Aleluia. Hoje eu não tenho mais. Amo meu pai, sempre falo com ele. Ah, é? Tenho contato com ele. Minha mãe é braba por conta disso, né? Minha mãe não serve o Senhor ainda. É. Por ela não ela tinha... Ela não apoia muito, não. Você tá de amizade com seu pai. Isso. Ciúme. Isso. Ele fez sofrer tanto, não sei o que. Eu digo, mãe, isso passou, perdoa. Mãe. Isso. O perdão faz isso. Mãe, isso passou. Eu tenho contato com ele, amo meu pai. Dou a bênção a ele, sempre. E esse amor que eu não tive do meu pai, eu senti do Senhor. Esse carinho, eu tive e tenho do Senhor. A graça te alcançou. Isso. E aí, desse dia pra frente, eu tive muita experiência com Deus. Pode ficar à vontade. Meu Deus. Tô sentindo Jesus aqui. Glória a Deus. Eu também não. Glória. A melhor coisa da vida é servir a Cristo. Com sinceridade. Com sinceridade. Porque tem pessoas que servem de aparência. E é uma coisa que hoje eu não aceito. Para mim é uma coisa primordial. É essa presença.
É uma das causas que eu não uso maquiagem. Porque se eu for pro culto e eu não chorar, é o sinal que eu sinto Deus, ó. Tem que chorar. Tem que chorar, não toque. Assim, é uma coisa comigo e o Senhor. Sim, Se eu for pro culto e eu não sentir a presença, sim. eu não cultuei da forma correta. Isso. Porque o culto é individual, não existe culto frio, Evelyn. Não, é você e ele. Não, É olha, pessoal, né, Karine? às vezes a igreja, o culto frio, digamos assim, o culto frio lá, ninguém tá dando glória, mas eu tô fervorosa. Eu tô Independente glorificando. do que a igreja tá. Sim, eu tô glorificando, falando em mistério, chorando, sentindo Deus. Por É quê? isso Porque eu mesmo. saí de casa para Pra adorá-lo. Nós vamos para o culto, nós vamos cultuar o Senhor, nós vamos prestar um culto. Prestar um culto. E às vezes muitas pessoas vão pra assistir Vão por ir. um culto. Vamos por aí, eu já culto, vamos pro culto. Você é o sacrifício. Isso. Aí quando é que acontece que eu não sinto Jesus? Quando eu não sinto essa presença? Quando eu tô dispersa. Quando eu tô, às vezes, eu preocupada, às vezes a Lavínia não vai comigo para a igreja, a mensagem com a Lavínia, alguma preocupação, Sim. termino que eu não sinto Jesus. E eu não aceito isso. Eu já cheguei, quando eu chego na igreja, eu digo, olha, Senhor, ainda que eu não tenha oportunidade, não tem problema, mas não me deixe sair daqui sem te sentir. Isso para mim, eu não aceito, eu comigo. Quando eu não sinto, aí agora eu boto a culpa em mim. Se eu não sinto a presença, alguma coisa eu fiz que não agradou o Senhor. Alguma coisa eu fiz que não estava sensível, né? Sim. Às vezes tem irmãs que é uma benção. Senta perto da gente. Ai, conversa. Começa a conversar, tira sua a atenção. concentração. Eu gosto de conversar depois do culto. Sim. Durante o culto, eu não gosto. Eu não gosto nem de sair para tomar Durante água. o culto é só glória a Deus e aleluia. Aí antes já ele vai, ele pega a água, traz para mim. Durante o culto eu não gosto nem de estar andando no meio da igreja, só se for para cantar mesmo. E a partir desse dia que eu aceitei a Jesus, aí foi uma nova história. Já começou, embora as agressividades continuaram, mas não na mesma Proporção. isso, bem menos. Mas ele continuava agressivo. Que agora a sua guerra tava ali começando, né? Que o inimigo tava ali já com raiva de você. Isso. Porque você agora puxou 2 crianças agora. Isso. Você e mais E 2. outra. E ele corria o risco também. E outra, Sim. o inimigo usava muito ele na prostituição. E eu orava. Pense que eu sempre gostei de orar, mas no começo da minha fé eu passava madrugada de joelho. Eu orava 4 horas de joelho. E o inimigo tinha tanta raiva disso, que talvez vocês não acreditem, mas eu vou falar. O diabo se materializou e foi no meu quarto. Como? Depois de uma madrugada de oração. Depois de Você viu. Ele veio, eu vi, não era espírito. Ele veio em forma. Lembra daquele filme do Hulk, é? Sim. Não é? Deve ser Hulk, né? Da Marvel. Foi os filmes da Marvel, né? É Hulk não. O Hulk é o não, verde, mulher, não é o Hulk aquele- não, que é o macaco. O macaco com a loira. Como é o nome do filme? Ah, tá. O gorila lá. Isso, né? o King Kong. Sim. Diante do espírito, eu tô dizendo isso. Você viu isso? Eu vi aquele monstro dentro do meu quarto. Meu Deus. Enorme. Ele dentro do meu quarto. E nesse momento, a intercessão pelo Anderson era pesada. Eu passava 15 dias de jejum pelo Anderson. E eu Como eram os teus jejuns? eu não jejuava os 15 dias consecutivos. Eu Sim. comia uma vez ao dia. Uma vez ao dia você Uma vez ao dia, comia e comia. passava o resto do dia todo Todo sem comer. sem comer, concentrado em oração. Em ali. oração para Deus salvar meu marido. Para Deus libertar ele. Pagou o preço ali. O que acontece? O diabo ficava doido. Eu sei E quando disso. você viu ele ali materializado, qual foi a tua reação? Qual foi a tua percepção? Ele tomou todas as minhas forças. Ele não tocou em mim, mas eu não conseguia me mexer. Ele só te olhava. Ele só me olhava. Ele fazia um barulho, ele rosnava em cima de mim. Ele demonstrou ali o ódio que ele estava de mim. Eu tinha passado a madrugada de joelho pelo meu marido. E outra, eu orava. Eu lembro. Hoje eu não faço mais essa oração porque hoje ele
crente, né? Mas naquela época, quando ele dormia, eu orava na mente dele. Eu colocava a mão e eu orava, não em alta voz, para não acordar ele, claro, Sim. mas eu orava falando, de olho aberto, pela libertação dele, pela mente. A oração era de guerra. Não era nada assim na mente, não. Não, Você não, falava não. ali, declarava ali. Declarava. E ele Quem te ouvia. ensinou? Quem te ensinou a fazer isso? Olhe, eu tive uma irmã que ela me ensinou. Ela me ensinou a orar. Eu sempre gostei de irmãs mais idôneas. Irmãs que têm experiências, intimidade com Deus. É bíblico. Isso. Eu não tenho, na verdade, eu não tenho nenhuma pessoa assim. Evelyn, eu não tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga. Pronto, depois eu tive a Cíntia Deus levou, né? Acho que você conheceu a Cíntia, Eu lembro que uma moreninha, né? o Senhor guardou. E eu tenho a Adna, a gente é muito amiga, mas assim, a gente se vê pouco. Também, para ser amiga, não precisa estar todinha na casa da outra, né? Sim. Mas eu digo assim, porque tem gente que tem tantas amigas, eu não tenho. Eu não sei por quê. Você é mais reservada. Eu não sei o que acontece. Então, não sei se eu não sei explicar. Uhum. Se é um propósito do Senhor, eu até desejo. Ou talvez você já tenha sido tão decepcionada algumas vezes que você fechou seu coraçãozinho, né? Mas eu sinto tanta falta, sabe, assim, uma pessoa para orar. Eu fazia propósito com a Cíntia. Nós orávamos. É importante nós termos uma amiga, assim, eu tenho uma amiga de oração. A Cíntia era minha amiga de oração. Conte comigo. Quero ser sua amiga. Pra gente orar juntos. Pode contar comigo. Isso é importante, porque assim, a gente divide as guerras. Com certeza. Quando a Cíntia, oi, Karina, ela estava com um problema, aí a gente orava em prol do problema dela. Sim. Quando era eu, a gente orava em prol do meu problema. E Deus fazia. E eu conheci a oração, tinha a irmã Soledade. A irmã Soledade era uma mulher de Deus, de verdade. E uma mulher de oração. Olha que eu orava, mas eu ia para casa dela. Anderson ficava com as meninas e às vezes ele, ou mesmo quando ele alugava som, que a minha sogra ficava, dormia, as meninas, como era tudo na mesma casa, não morava só, eu ia para casa da irmã Soledade pra gente orar. Minha filha, ela passava 5, 6 horas no joelho. Às vezes eu dormia, ela percebia que eu estava dormindo. E ela dizia, Jesus, acorda a Karina. Aí um gato pulava em cima de mim. Eu me acordava. Ela nem precisava falar, Karine. Oh, Jesus. Assim, 5, 6 horas ali de joelho. A gente Nem orava. vigília mais é assim Não mais, tem. né? Até as vigílias... Que o eu povo sinto falta também esqueceram disso. de... Vigília Não tem mais é mais oração. culto, né? A vigília, eu ia muito à vigília de Rio Largo. Na época, pastor Arnóbio fazia ali no galpão. Sim, eu lembro. Eu ia àquela vigília todos os meses. E o propósito? Salvação do Anderson. Aquela vigília tinha 3 períodos de oração. Sim. E, sim, aí falando da amizade que eu aprendi a orar. A irmã Soledade, ela já partiu, né? Dormiu no Senhor, mas me ensinou muita coisa. Culto doméstico. E a minha vida foi assim, desde o começo. Ser sensível à presença de Deus. A presença, mas eu creio que o que me leva a isso também, não só esse anseio pela presença, mas através da oração. Evelyn, o crente que não ora, ele é morto. Como ter vida com Deus sem orar? Sem falar com Deus? Tem como. Uma das coisas que eu peço ao Senhor, e que é minha oração, eu não quero perder essa presença. Essa sensibilidade de sentir. Claro que nem todo lugar. Às vezes você está contrita, você está na presença, mas eu já estive em igrejas que o Senhor não estava lá. E Ele falou para mim. Foi mesmo. Então, não é todo lugar. E lugares que eu não posso falar muito, Sim. mas tinha um movimento Estranho. que quem estava lá dizendo, não, Deus Quem está tem aqui. discernimento. Deus está aqui. Sim. Mas o Senhor disse para mim que não estava. E naquele dia eu não senti exatamente nada. Meu Deus. Eu disse, meu Deus, não é possível. Que é isso aqui, Senhor? Porque estava, o culto pegando fogo. Pegando fogo, Isso. E eu não sentia nada. E o Senhor bradou. Eu não estou aqui. No caso, Naquele movimento. Isso. Isso é muito sério. Eu não consegui, nesse culto, eu não senti a presença do Senhor. Ele falou comigo, mas eu não senti.
Eu não senti a presença, porque é diferente quando o Senhor, ele está num ambiente, ele está recebendo louvor, ele derrama o poder. É Você sai diferente. inquieta, não sai? A pessoa sai inquieta dali, daquele ambiente, né? Isso. E eu disse, Senhor, olha, Senhor, eu não aceito ir para a igreja e não sentir a sua presença. Eu não quero isso para mim. E me conta, Karine, como foi que Deus começou a tratar na vida do Anderson através da tua oração? Ah, foi um processo. Foram muitos anos de oração? Não, Não? porque acredito que pela obra que Deus tinha, assim, né, na vida dele, no chamado da palavra, e também porque eu já tinha sofrido tanto. Acredito eu, não, Deus não me falou isso, eu acredito. Penso assim, que Deus quis me poupar de uma certa forma e me dar esse tempo, né, de viver o que eu estou vivendo hoje com meu esposo. Porque hoje eu tenho um esposo maravilhoso, Evelyn. O meu marido. Eu disse, se melhorar, estraga. Sabe que a gente não consegue brigar, porque quando eu tô com raiva que brigo, ele brinca. Tudo ele faz uma piada. Sim. E eu fico com mais raiva ainda. A minha irmã morre de rir, porque Ó, gente, eu vou testificar isso aqui, porque a gente veio juntas pra cá, ela deixou o carro lá perto da minha casa, e a gente veio juntas e eles falando no celular pelo Zap, e pareciam namorados os dois, assim, o jeito que ele trata ela e fala com ela, meu, como é que ela fala? minha Minha princesa. princesa, minha morena, não é minha morena, eu digo, menino, Mas que para chegar amor, nisso, sim, só Deus sabe, né, meu Karine? Deus, foi um processo. Foi muito jejum e muita oração. 1 ano e meio. Um ano e Um meio ano e meio. de oração incessantemente ali, Na verdade, oração e jejum. é melhor dizendo, 1 ano e meio eu servindo. Mas, na verdade, eu já orava, como eu disse a você, eu não conhecia Jesus Mas já orava. e já orava por ele. Por mim e por ele, né? Não estava na igreja, não estava na presença, mas estava em oração. Mas, assim, como cristã, pagando o preço mesmo de joelho, orando, jejuando, foi 1 ano e meio. E o Anderson, eu já crente, como eu disse a você, ele me maltratava. Mas não com tanta veemência como quando eu não era crente. Tipo que ele tinha tipo um temor. Eu não sei, mas ele não era tão agressivo como antes. Mas ainda era, mas não tanto. Te traía? Muito. E inclusive, eu já crente, ele teve um relacionamento com uma pessoa que foi muito difícil para mim. Porque ela fazia obra de feitiçaria e Deus me mostrava. Sim. E Deus me revelava tudo. E ele ficava impressionado. Meu Deus. Porque ele dizia assim, depois foi que ele me contou, como é que ela sabe? Sim. Deus me, Meu Deus. Deus me mostrava tudo. Até que ele andava de mão dada com ela. E Deus me mostrava. Mostrava você. Deus me mostrou que ele tinha um sentimento por ela. Deus não deixa a gente enganada, né, Não, Karine? não, Pra quem ora, Deus mostra. isso. Aí, e eu orando. Mas foi tão difícil nessa época que, uma coisa que eu nunca pensei em fazer na minha infância, ou que eu casada eu pensei em fazer, eu quase tirei a minha vida. E é isso também que eu quero dizer. Tem coisas que eu tô falando aqui que a minha mãe tá sabendo, vai saber agora, quando ela assistir. E acredito que meu pai também, que ele não sabe muita coisa assim minha. Mas Deus, ele interviu de uma maneira tremenda. Amém. Eu estava num carro, numa velocidade, e eu ia abrir a porta do carro. E Deus disse à irmã na hora. Ele disse, na época, a irmã Genilda, ela era dirigente do Círculo de Oração de uma subcongregação do Salvador Lira, que depois foi desmembrada, é a igreja do Dubex Leão. Sei. Era uma igreja bem pequenininha. Conheço. E Deus revelou para ela. O Senhor disse assim, interceda agora pela Karine, porque ela vai... Eu não lembro da palavra, se foi fazer uma besteira ou se foi tirar a vida dela, mas ela disse que o Senhor deu uma ordem, interceda pela vida dela agora. Meu Deus. E naquela época não tinha, a gente não tinha, o Anderson até tinha um telefone, mas era muito caro o telefone naquela época, ele não era crente, né? Eu era, mas ele não era ainda. E ele teve esse relacionamento com essa moça, que foi, meu Deus, foi muito, muito difícil para mim. Ficou preso Ficou. espiritualmente. Ele disse assim que ele
O que é que eu tô fazendo com você? Eu não gosto de você. Falou pra você. Eu não amo, eu não amo mais você. Ai, meu Deus. Eu não sei por que eu tô com você, ele falava. Por que que eu não conhecia fulano antes de você? Ele dizia. E isso doía muito, mas eu em oração, Uhum. crendo no milagre. Por quê? Deus não mente, Evelyn. Quando Deus disser uma coisa para você, acredite. Porque assim, inúmeras vezes, Deus usou pessoas para dizer que tem uma obra na vida do homem, que o homem ia ser o ministro da palavra dele. Eu tenho um projeto com o homem. Deus não mente nem se arrepende. Glória a Deus. E então eu tava segurada nessa promessa. Uhum. Primeiro que eu tinha que lutar pelo meu casamento para ser feliz. E segundo que eu sabia que Deus tinha plano na vida dele. Só que nesse tempo desse relacionamento aí que ele teve, foi bem difícil para mim. Foi bem difícil. As minhas filhas já eram grandinhas, já entendia muita coisa. E eu por pouco nutrei minha vida. Tu ia se jogar de um Eu ia em movimento. em movimento. E ele estava em velocidade. Você não estava na dirigindo, estrada. não. Não. E eu cheguei a abrir a porta do carro. Eu abri a porta do carro. Ele estava em estrada 100, 120 quilômetros, eu não lembro, mas você não anda menos que 100 numa estrada. Uma luta Isso. espiritual. Você estava numa batalha linda Isso. pela sua vida. Isso. E eu com a porta aberta e orando. Eu dizia assim, Senhor, não deixa eu fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não quero perder minha salvação. E ali foi... E Deus agiu, não permitiu. E eu não lembro se isso foi antes ou depois desse relacionamento com essa abençoada, que ele visitou a igreja. Sim, uma coisa que ele disse, depois de crente, depois de convertido, ele disse assim para mim que uma coisa que matava ele usou essa expressão, era que ele ia para a rua, me traía, pintava e bordava, e quando ele chegava em casa, eu sabia de onde ele vinha, mas eu tratava ele maravilhosamente. Como é isso? Era Jesus. Porque não tem explicação. Ele chegava com o perfume dela, ele chegava, vinha de lá, e eu, meu amor, você quer comer o quê? E ele disse que essa era a pior sensação que ele sentia. Meu Deus. Quando eu tratava ele bem, sendo que ele estava me fazendo tudo que não era para fazer comigo. E eu nunca convidei o Anderson para ir para a igreja. Eu nunca falei de Jesus para o Anderson. Eu nunca preguei para o Anderson. E ele sabia que você ia para a igreja. Ele sabia que eu era crente, sabia de tudo. Os irmãos iam pregar para ele, mas eu digo assim, eu só fazia orar. Sim. E eu deixei que Deus se encarregasse de fazer a obra. Você nunca chegou para dizer assim, vamos para a igreja hoje comigo? Não. No dia que ele foi para a igreja, ele disse assim, hoje eu vou para a igreja. Eu tomei um susto. Uhum. Na hora, eu estava jantando para ir. Do nada ele falou do isso para nada, você. Uhum. no Salvador Lira. Sim. Hoje eu vou para a igreja. Eu, hã? Glória a Deus. Meu filho, você vai para a igreja. Eu vou para a igreja com vocês hoje. Ah, Evelyn. Eu fiquei tão emocionada. Porque eu estava na hora de ir para a igreja. Uhum. Mas foi o Senhor que levou ele. Eu não lembro que culto foi, mas eu lembro que quem pregou nesse culto foi a irmã Rita. A irmã Rita, que hoje ela é dirigente da tenda, dirigente do Círculo de Oração da tenda. A pregadora irmã Rita. Sim. Foi ela que pregou nesse dia. E ela disse assim, no meio da pregação, ela disse assim, aqui tem um homem que bate na esposa. Mas, e eu quero dizer, aí ela disse assim, eu quero dizer para essa mulher que esse homem, ele vai lhe pedir perdão e ele nunca mais vai tocar em você. No dia que ele decidiu ir para a igreja com você. Isso. Aí Deus revelou para a irmã Rita e ele tava ali, acho que foi um choque ali para ele. Isso, assim, Deus ele é sábio, né? Ele não foi até a gente, mas ele sabia que Deus estava falando com ele. Meu Deus. Ela disse, aqui tem um homem que bate na esposa e eu quero dizer para essa mulher, ela também está aqui,
que esse homem ele vai lhe pedir perdão e ele nunca mais vai fazer isso. E esse homem, Deus tem chamada com ele no ministério. Esse homem vai ser um pregador da palavra de Deus. Eu já sabia porque Deus já tinha usado outras pessoas, várias pessoas, relacionadas a isso. E ele ficou perplexo. Foi a primeira vez que ele entrou na igreja evangélica. Uhum. E agora eu precisava descer as águas. Mas eu vivia junto, eu não era casada. Sim. E ele e minha filha não queriam não casar comigo. Sim, e pra descer as águas você precisa estar casada, direitinho. Aí, jejum e oração. Jejum e oração. Aí, ele cedeu. Eu disse, eu quero casar, porque eu quero me batizar nas águas. E só pode se batizar a pessoa casada. E aí as irmãs ficaram sabendo da minha história, que, enfim, conseguiram o vestido, fizeram o bolo. Só teve uma coisa que não ficou. Fotografia. Não teve fotos. Não teve fotos. Mas foi lindo o casamento. A Evelyn foi lindo. Eu entrei de noiva. Foi emocionante. E ele disse pra você ficou linda de noiva. Ah, então tá guardada na memória de vocês, Sim. esse momento. E foi muito lindo. Aí pronto, aí do dia da igreja, né? Tá. Eu já tinha descido das águas, mas ele nada de aceitar Jesus. E nesse dia ele ainda não aceitou Jesus. Ele foi para a igreja, Deus falou. Quando a gente saiu do culto, no meio do caminho ele me parou. Aí ele disse, eu quero lhe pedir perdão. Nesse dia. No mesmo dia. Deus falou com ele. Ele não chegou a questionar, do tipo, você contou alguma coisa pra irmã? Da nossa história? Porque tem gente que pensa que quando Deus começa a Isso. revelar, né? Pensa que... Não, ele não tocou nesse assunto. Não, ele Ele realmente... só parou, ele entendeu que era Deus. Ele disse, me perdoe por tudo que eu lhe fiz. Desse dia, Evelyn, ele nunca mais tocou em mim. Foi a Nunca. última vez. Foi a última vez. E tinha acontecido uma briga poucos dias atrás, que eu não lembro se foi 2 dias, 3 dias, mas houve um problema grande que Deus falou sobre isso. E eu senti que realmente aquele perdão foi de coração. Me abraçou. Choramos na rua. Ele me abraçou. Choramos. E daquele dia eu tive um homem diferente. Meu Deus. Não tanto como quando ele aceitou Jesus, mas mudou. Depois de crente, eu passei pouco tempo no Salvador Lira para Deus salvar ele. A minha sogra comprou uma casa pra gente lá no João Sampaio, no Celi Loureiro. E nós fomos para lá, pro deserto, para Deus quebrar o homem. Porque o Anderson, ele era o tipo da pessoa que não aceitava, por exemplo, na hora do almoço, se não tivesse comida, ele quebrava tudo dentro de casa. Tinha que estar com tudo pronto. Tinha que ter. Sim. Então, e não é sempre assim. Tem dia que, claro que assim, não é que não tinha, mas tinha dia que não tinha o arroz, feijão e a carne. E para ele entender, Deus começou a tirar. Ele tinha um equipamento de som que ele ganhava dinheiro com isso. Ele ganhava muito dinheiro. Inclusive, eu tive muito, eu sofri com ele também, porque ele era muito ruim para mim. Ele não me dava nada. Ele tem essa questão dessa boneca que ele comprou, a bicicleta, mas assim, eu digo assim, coisas essenciais, tipo uma roupa, um perfume. Ele não era assim, nega, tá precisando de alguma coisa, vamos comprar. Cuidado com você. Não, o dinheiro era dele. Vou comprar alguma coisa para as meninas. A minha sogra também que comprava, o dinheiro dele era mais para negócio disso. Ele investiu o dinheiro do som, ele investia no som. Era só para crescer. O som nunca estava bom, era sempre comprando. A minha sala era cheia de caixa de som. Inclusive, um dia Deus levou a irmã Soledade lá e disse para ele que Deus ia tirar tudo aquilo dele. Ele ficou furioso. Primeiro que ele não acreditou. Chamou a irmã de véia mentirosa. Quando a irmã Soledade foi embora, eu disse, rapaz, poxa, essa véia mentirosa, que Deus vai tirar? Deus vai tirar isso não, sei o que. Falou que não era, que não... Não era de Deus isso. Não acreditou. E Deus tirou. Quando a gente se mudou, antes dele se converter, a gente começou a passar uns apertos, não tinha aluguel, não vinha aluguel de som, e ele começou a se desfazer do som.
Eram peças. Caras, Quem né? tem Porque equipamentos som de é som peça sabe cara. que qualquer pecinha já é caro. É, tudo de equipamento de Pronto. som. Já, Ele tinha um equipamento muito grande. Ele trabalhava com banda. Ele botava sim. som para banda. E aí, quando não tinha dinheiro, ele fazia o quê? Aí pegava uma peça e vendia. Ah, Aí pagava uma energia, fazia uma coisa que estava necessitando. Enfim, ele começou a se desfazer. E chegou um tempo que, quando aparecia aluguel de som, ele tinha que recorrer aos amigos. Inclusive o Paulinho Som, uhum. eles eram muito amigos na época. Tanto o Paulinho pegava coisa lá em casa, como também chegou um tempo que o Anderson pegava coisa, equipamento emprestado com ele para alugar o som. Sim. Que não tinha, o som ficou desfalcado. E chegou um tempo que ele se desfez. E assim, por quê? Porque Deus tinha que tirar ele daquele meio. Era um meio de prostituição. Ele alugava som para coisa do mundo. Ele fazia festa do mundo, ele passava a noite. Isso ele conhecia mulheres, ele se relacionava, enfim. É. Deus tinha que tirar ele Ele tava no lugar errado. disso. E o testemunho dele também é forte. Ele disse que uma vez ele estava num lugar e ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor disse assim: teu lugar não é aqui. Ele não era crente ainda. Então, assim, Deus tinha um projeto na vida dele e precisava trabalhar. Aí teve um dia lá no João Sampaio, ele foi para a igreja. Nesse dia também ele se dispôs a ir para a igreja. E aquele foi o dia do encontro. E foi muito lindo. Aí na rua vocês se abraçaram, você perdoou. Não, isso aí já é outro dia. Esse dia que a gente se abraçou foi o dia no Salvador Que Jesus Lira, falou com que ele. ele me pediu perdão, mas ele depois disso ele não aceitou Jesus, ele continuou, mas ele não bateu mais em mim. Sim. Ele não tocava mais em mim. Porém, depois que nós nos mudamos para o João Sampaio, que o Celi Loureiro, nós fomos congregar no João Sampaio 2, um dia, ele disse, hoje eu vou para a igreja. Foi a mesma coisa. Só que aquele dia foi diferente. Quando nós entramos na igreja, a igreja de João Sampaio, a igreja pequenininha, continua do mesmo tamanho. Quando eu entrei na igreja, o Senhor disse assim, é hoje. E eu disse, é hoje, Senhor. Amém. Aí eu já tinha certeza de que aquele ia ser o dia do encontro. E o pastor, eu não lembro quem pregou, mas ele chorou o culto todo. Eu nunca vi aquele homem daquele jeito. Então, para mim foi surreal. Ele chorou copiosamente. E quando o pastor fez o convite, quando eu olhei, ele já estava lá na frente. Chorando, 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 aceitando Jesus. Por E ele mesmo, você não chamou, de vamos. jeito nenhum. Eita, meu Quando eu Deus. abri o olho, ele estava lá. Foi lindo. Glória a Deus. E as irmãs que sabiam, assim, não sabiam da minha história da minha infância, mas sabia da luta que eu passava com ele. Porque nesse tempo a gente passou muita dificuldade. Para ele chegar aí para a igreja, a gente passou por muitas provações financeiras. Deus foi apertando, né? Tinha dia, Evan, de não ter nada. Teve um dia que eu lembro como hoje. Eu acordei e eu sempre gostei da trabalho de oração. E sim, aí Deus poupou até minhas filhas. Quando a gente se mudou do Salvador Lira para o João Sampaio, foi no meio do ano. E as minhas filhas estudavam no Salvador Lira. Então elas continuaram morando, passavam a semana na casa da minha sogra e uma na casa da minha mãe. Nesse tempo que eu me casei com o Anderson, com pouco tempo a minha mãe conheceu o meu padrasto atual Sim. e conseguiu reconstruir a vida dela. Hoje ela deve ter uns 29 anos de casada, por aí eu tenho 30 e pouco, 30 e alguns meses, ela deve ter uns 20, de 28 para 29 anos. Acho que os 28 anos de casada. Que bom. Ela, Graças a ela Deus. conseguiu reconstruir a vida dela, louvado seja Deus por isso. Amém. E ela morava na Salvador Lira, com esse atual marido dela. E ela ficava com a Andressa, a minha sogra ficava com a minha outra filha menor. E só era eu e ele. E um dia eu me acordei e eu lembro que tinha acabado o gás e só tinha arroz na geladeira. E ele não trabalhava, ele trabalhava com som, que era mais final de semana, durante a semana ele estava em casa. Ele teve época que ele trabalhou, assim, em trabalho mesmo, de trabalhar todos os dias, mas nesse tempo estava sem trabalhar, eu e ele. Não tinha aluguel de som. Não tinha aluguel de som, o som estava desfocado. Quando tinha aluguel de som, ele tinha que pedir emprestado, enfim. Chegou um tempo que não tinha mais, não tinha como alugar. E aí, naquele dia, eu disse, acabou o gás, só tinha arroz.
E não tinha R$ 1. E eu disse, eu vou para a igreja. Aí ele não era crente, eu não lembro se ele já era crente nessa época. Acho que já. Mas nesse dia ele não foi para a consagração. E eu fui para a consagração. Quando eu cheguei na consagração, a gente foi orar, teve o período do culto. Deus levou um empresário na consagração. Aquele homem nunca foi num ciclo de oração na igreja, na consagração. Ele disse lá que estava indo para a empresa dele e Deus disse assim, vá para a igreja do João Sampaio para me abençoar. Uhum. E eu, em casa não tinha nada, não tinha gás, e eu estava na igreja orando. Glória a Deus. Aí Deus disse para ele, para me dar uma quantia, e ele disse, se você for coisa da minha cabeça, eu vou dar o dinheiro à moça, nem conheço a moça. Sim. Ele disse, Senhor, se é tu mesmo, que ela tem a oportunidade de orar. Foi específico. Sim. Quando a irmã terminou o trabalho, ela disse, a irmã Karine, vem orar. Nunca tive a oportunidade para orar na minha vida. Porque Meu Deus. naquele dia eu orei. Aí ele não veio até a mim. Ele foi para a dirigente, pegou uma quantia grande e disse para... Porque acho que ele ficou com vergonha, não sei, Sim. de me entregar, também não me conhecia. Ele disse, entrega aquela irmã que orou no final. Deus mandou dar para ela. Evelyn, quando terminou o trabalho, eu já estava indo embora, ela disse, irmã Karine. Aí voltei e ele saiu no carro, né? Quando ela me deu o dinheiro, Evelyn, Sim. eu fiz umas compras. O valor que o senhor mandou, eu comprei o gás e fiz umas compras. Meu Jesus. Comprei mistura, comprei um monte de coisinha. Não tinha nada, só tinha um Não, arroz. só tinha arroz, um depósito com arroz. Deu para tu fazer uma feira. Isso. Glória a Jesus. Esse é o Deus O que Deus manda. que cuida. Isso, É o Deus que pode fazer isso. infinitamente mais. Como não amar um Deus desse? Glória a Jesus. Que cuida nos mínimos detalhes. Sou muito grata. E, inclusive, as minhas orações eu começo agradecendo. Porque o que eu vivo hoje é a oração que eu fiz no passado. Hoje eu vivo um tempo com o Anderson. Eu e Anderson, nós somos companheiros. Todos os dias. Evelyn, isso é uma lição também para quem está nos ouvindo. Um relacionamento, um casamento, o amor pode ser o maior de todos, mas ele tem que ser cultivado. Todos os dias, aquele homem que dizia que não me amava, que não sabia por que estava comigo, todos os dias ele me disse que me ama. E eu não estou aumentando, nem diminuindo, todos os dias. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu escuto essa frase diariamente. Tanto pessoalmente, como por mensagem. Se eu lhe mostrar o meu celular, qualquer conversa que eu tiver com ele no telefone, a despedida é, eu te amo. O amor que eu não tive na minha vida toda, Deus supriu de uma forma extraordinária. E a oração que eu fazia no passado, sem nem conhecer o Senhor, você lembra que eu disse, Senhor, eu quero que Ele me ame mais do que eu amo Ele. Aí Ele faz assim, a gente sempre deita junto, mesmo quando eu estou sem, porque Ele sempre está muito cansado. Eu sempre deito junto com meu marido. Isso é companheirismo. Eu só não deito com ele, se eu, por exemplo, ele leva almoço para o trabalho. Se o almoço dele não estiver pronto, meu filho, eu não posso deitar agora porque eu vou fazer o seu almoço. Tudo bem, mas isso é raro. Geralmente eu deixo o almoço dele pronto. Um casal não pode dormir. Um vai dormir e depois o outro vai. Um casal não pode. Um almoça e depois o outro almoça. Não. Quando ele senta para comer, eu como com ele. Só não de manhã, porque de manhã eu tenho um mistério com Deus na manhã. O meu devocional é às primeiras horas do dia, mas eu sento na mesa com ele. Mesmo depois de ter comido. Mesmo sem comer. Ele comendo, eu sento para acompanhar ele comendo. Se na hora do jantar ou na hora do almoço, porque geralmente é assim, eu boto comida em todo mundo, quando eu vou comer, todo mundo tem terminado. Mas ele fica na mesa, esperando eu terminar de comer, conversando. Então o casamento é companheirismo. É. A gente, em todo lugar, nós estamos juntos. Já teve dia dele ter agenda, eu não ter. Sim. E de verdade, tem aquele dia que você está cansada, que você... É. Que
você é carne, que você é falha. Ou assim, eu queria ficar em casa hoje. Acontece isso. Sim. Nós não somos super crentes. Sim. Não existe isso. Mas eu vou para acompanhá-lo. Ali com ele, né? E vice-versa. Tem dia que eu tenho agenda. Ele não está na programação para ministrar, mas ele me acompanha. Em relação ao ministério, assim, eu aí falei dessa questão do amor que superabundou. Aí ele diz assim, ele sempre diz brincando, mas aí ele sempre faz essa pergunta: ô nega, o que foi que você fez que eu lhe amo tanto? E eu digo isso para ele. Eu só orei. É aí onde eu digo o poder da oração. Diga para Deus como você quer. Sim. Senhor, eu disse, a minha oração sempre foi: Senhor, eu quero que ele me ame mais do que eu amo ele. Deus fez. Aham. Senhor, eu quero fazer ele feliz. Deus fez. E eu quero ser feliz com ele. Deus fez. fez. Eu quero ter uma vida com esse homem. Evelyn, eu vou fazer em novembro 31 anos de casada. E assim, para nossas. O que eu acho lindo é que as minhas filhas acham lindo o nosso amor. Aham. E elas falam isso. Ah, mãe, eu acho lindo o seu painho. Porque a gente. Eu disse a ele, porque as minhas filhas são recém-casadas, principalmente a mais nova, que ela trabalha muito, ela dá aula de educação de personal. Ela é personal, dá aula em academia, é muita correria. Eu digo, minha filha, tem que ter tempo pro seu marido. Sair os dois sozinhos, porque até quando viajam, levam o meu netinho, né? Tem que ter tempo, o casal tem que ter tempo. Ter tempo de qualidade. Tem que ter. Porque não basta só conviver na mesma casa, morar na mesma casa. Tem que ter diálogo, tem que ter tempo de qualidade. Isso. Né? Não basta Isso. só ficar junto, Se tem abraçar. que estar junto. Evelyn, o abraço entre o casal é algo extraordinário. Eu não abro mão do abraço. Uhum. Todos Todo dia. os dias Dá um beijinho. temos que nos abraçar. O abraço apertado para ele trabalhar. Ah, E o beijo. e o beijinho. Todos os dias. Todo dia. Todos os dias. Primeiro que é uma coisa que a gente aprende. Quando uma pessoa sai de casa, ela não sabe se volta. De repente, que Deus livre, que ele viva muitos anos. Mas, de repente, pode ser o último abraço, pode ser o último beijo. A gente não sabe. Então, é uma coisa que Precisa ser cultivado. precisa.